E vou ficar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, pela segurança que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigado, Deus, por mais um momento de adoração, mais um momento de busca, mais um momento de compreensão, de tirarmos algumas dúvidas, de entendermos que só o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é nosso refúgio, a nossa fortaleza. Sabe, louvado seja o teu nome, Senhor. Fica aqui ao meu lado, me ajuda nessa ministração. Eu não posso fazer nada, Pai, sem o Senhor. Obrigado por tudo, Jesus, que o Senhor tem realizado em nós, através de nós. Obrigado pela tua presença nesse lar, obrigado pela tua glória, pela manifestação da tua glória, pela manifestação do teu amor, pela manifestação na cruz do Calvário. O Senhor trouxe segurança para nós em meio ao caos, em meio à dificuldade, em meio à condenação. Sabe, o teu sangue foi derramado como um alto preço, algo, Pai, único, feito com exclusividade para salvar os seus, para Deus justificar a nossa vida, a nossa casa. Louvado seja o teu santo nome. O que seria, sabe, nós sem a tua presença? Pai, muito obrigado, sabe, por mais uma noite de adoração, de busca e de ministração da tua palavra. Glória a Deus, aleluia. Amém, queridos, sejam bem-vindos, boa noite. A minha confiança é que esteja tudo bem com vocês. Amém, nós temos nos acompanhado no WhatsApp, nós temos, sabe, discipulado, e a gente tem orado, sabe, pela família, pelos amigos. Nós cremos que o Senhor é nossa provisão, nós cremos que o Senhor, sabe o início e o fim, Ele sabe a tempestade, Ele acalmaria. Então tudo está, sabe, com confiança nas mãos do Senhor. Então louvado seja Deus por isso, amém? Sabemos que o Senhor trouxe algo para nós muito tremendo, e uma das coisas maravilhosas que Ele veio trazer foi a paz. Existe uma paz no Senhor Jesus Cristo que o mundo não pode dar. Existe uma paz no Senhor Jesus Cristo que quem encontra, sabe, está sempre seguro, está protegido mesmo em meio ao caos, mesmo em meio, sabe, a cova dos leões, a fornalha. Sabe, nós encontramos uma passagem onde o apóstolo Paulo, sabe, passa por uma tribulação muito maior daquilo que ele podia suportar naquele momento, mas ele aprende, ele encontra o Senhor ali, ele encontra a segurança e entende que essas coisas vêm contra a nossa vida para que a gente encontre a dependência no Senhor. Amém? Então a paz, não queira a paz que o mundo dá, porque a paz que o mundo dá, sabe, ela é algo momentâneo. Como você está alegre, de repente está triste, você está bem, de repente está chateado. Mas a paz que Jesus nos dá é uma paz no momento de tribulação, no momento de luta, no momento de batalha, porque essa paz é no interior, essa paz veio através de Jesus e é algo que só Ele pode dar, sabe? Por isso que quando nós vemos uma família em tribulação, uma mãe, sabe, com seu filho na droga, sabe, um pai sem condição financeira, sem trabalho, nós olhamos que eles vão ali até a igreja, sabe, quando ele chega ali na igreja, a primeira coisa que ele recebe quando encontra Jesus é a paz. Sabe, às vezes o filho continua na droga, às vezes o pai continua sem emprego, às vezes a pessoa continua um pouco doente, mas o melhor que o Senhor dá é a paz, porque a paz tem a segurança, na paz tem a garantia, sabe, na paz tem a certeza de que o Senhor está guardando, está cuidando e está protegendo, sabe? Claro que o Senhor quer resolver todos os nossos problemas, Ele quer, mas o Senhor não pode resolver todos os nossos problemas sem antes nos ensinar a depender dEle. Se nós não aprendermos a depender do Senhor, nós nunca teremos essa paz. A paz está na dependência, na confiança.
O Senhor é tremendo, o Senhor é poderoso. Eu sei que todo mundo tem um tipo de provação, todo mundo tem um tipo de luta, um tipo de dificuldade, mas sabemos que no Pai tem a paz, a certeza da provisão. Por isso nós estamos confiantes nele, amém? Então você que já enfrentou alguma prova muito grande contra a sua vida, ou também já enfrentou, ou está enfrentando algo muito difícil, eu quero te dizer, na Bíblia Sagrada, sabe, já nos ensina aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 8, fala sobre o apóstolo Paulo. Sabe, é muito importante nós entendermos a Bíblia pelo Espírito, porque existe um versículo que diz que Deus não dará nenhum fardo, né? Às vezes a gente pensa que Deus não dará nenhum fardo maior do que aquilo que a gente possa suportar, e esse versículo ele precisa ser entendido de uma forma correta, porque o Senhor não está falando de prova, o Senhor não está falando de fardo. Naquele versículo o Senhor está falando de tentação. Não existe uma tentação sequer maior do que o ser humano possa suportar. Não existe tentação que possa vencer o homem, mas é nós que às vezes nos deixamos levar. Mas a Bíblia nos garante que não há tentação maior do que aquilo que a gente possa suportar. Mas prova, dificuldade, batalha, isso tem sim. Está aqui no 2º livro de Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Diz assim o apóstolo Paulo: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação, que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Olha só que tremendo. O apóstolo Paulo, quando estava numa missão na Ásia, ele passou por uma provação tão grande lá, que naquele momento ele declara aqui que a prova que ele estava vivendo era maior do que aquilo que ele podia suportar. Sabe? Então existe uma diferença de provação e de tentação. Sabe o que é a provação? A provação é a dificuldade, uma situação, aflitiva ou um sofrimento muito grande, de que põe à prova a força moral, ou põe à prova a fé religiosa, ou as convicções que nós temos, a certeza de Deus e de um indivíduo. Isso é uma prova contra nós. Mas a tentação é um impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável pela parte do que é certo. Então nós sabemos que a prova ela é necessária e a tentação também necessária, porque a prova vem de Deus, mas a tentação vem do inimigo das nossas almas. E por que Deus prova o ser humano? Por que Deus prova? Vamos ver no livro de 2 Coríntios, ali ainda no capítulo 1, versículo 9, está escrito assim: mas já que em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita mortos. Sabe, o apóstolo Paulo está dando um grande ensinamento para mim e para a sua vida. Quando você estiver enfrentando algo muito difícil, quando você estiver passando por coisa muito grande que você não está suportando, sabe, aquilo é muito difícil de viver, você não está aguentando mais, sabe, está sendo muito forte passar por isso. Nós aprendemos aqui agora com o apóstolo Paulo, que passou por isso na Ásia, que teve esse enfrentamento de dizer: eu não aguento mais. O apóstolo Paulo, sabe, expressa aqui que era maior do que aquilo que ele podia suportar. Mas no versículo seguinte vem a revelação e o ensinamento que cabe a eu e a você usarmos hoje. Olha que ensinamento tremendo. Sabe, pela luta que ele estava vendo, ele diz: a sentença de morte já veio contra a minha vida, eu não tenho mais como escapar. Por que acontece isso? Por que eu não suporto as lutas? Por que é maior do que eu a guerra de fazer com que eu desista, de fazer com que eu desanime? Por quê? Para que eu entenda que a confiança que eu devo ter não é em mim, na minha capacidade, mas é em Deus que ressuscita até os mortos. Isso é
de sobremaneira tremendo. Sabe, a gente acaba vendo pessoas lutando, sabe, dizendo está muito difícil, não está fácil, sabe? Então esse é o lugar ideal para que Deus possa começar a manifestar a sua glória. A bênção de Deus já foi declarada na cruz do Calvário. Então no momento de fraqueza, onde eu estou mais abatido, mais abalado, sem força de lutar contra as lutas que vieram sobre a minha vida, contra a minha vida, é um momento de fraqueza que Deus tem a oportunidade de aperfeiçoar o poder na nossa fraqueza. Porque é que quando estamos fracos, é que somos fortes. Porque aí a confiança não está mais em nós. Sabe por que é difícil? Porque às vezes a gente está fazendo com a nossa confiança, com a habilidade que nós temos de resolver todas as coisas, mas quando foge do controle, quando não tem mais jeito, quando é uma enfermidade, quando é um problema que fugiu da condição financeira, que fugiu da minha habilidade intelectual, que fugiu da minha capacidade emocional, é a oportunidade de entender que eu preciso depender de Deus nessa hora. E aí Ele vem com o seu poder e coloca sobre nossa fraqueza. E a gente consegue dar e tomar direção para continuar. Se está mais forte do que você, se o medo vem contra a sua vida, se é maior do que você, dê glória a Deus. Dê glória a Deus porque você chegou no momento exato de receber provisão divina no seu interior. Deus vem aperfeiçoar o poder dele na fraqueza humana. Quando você não consegue resolver, ele está ali pronto para resolver. Um dia Jesus conversando com o apóstolo Pedro, e ele disse assim para Pedro: Pedro, Satanás pediu para peneirar a sua vida, para atacar a sua vida, para ir contra você. Eu imagino Pedro naquela hora conversando diretamente com Jesus. Ele podia ter dito assim: que maravilha, Senhor, eu tenho certeza, Jesus, que o Senhor repreendeu ele, não foi? Jesus, olhando para Pedro, disse assim: a minha oração, Pedro, para você, não foi para que o inimigo fosse derrotado, porque ele já foi derrotado na cruz, ele é derrotado na cruz, mas a minha oração é para que você não desfaleça, para que você não desista, para que você continue confiando, que a provisão, que a solução, que vai jogar por terra todo medo, está no amor que Deus revelou através de seu Filho Jesus Cristo. Ele disse: Pedro, a minha oração é que você não desista, não desista. Eu não posso resolver esse problema agora, porque ainda você não tem a capacidade de entender que depende de mim, e você ainda luta com a sua própria capacidade, e não existe maneira mais correta de resolver as coisas do que os ensinamentos de Cristo Jesus para a nossa vida. Nós aprendemos a confiar em Deus aqui dentro. Quando eu fui para o encontro com Deus, eu vou contar um testemunho para você. Quando eu fui para o encontro com Deus, eu estava falido. E ao ir a esse encontro, eu fiquei na sexta, no sábado e no domingo lá, adorando a Deus, entregando a minha vida ao Senhor, aprendendo mais sobre a palavra, aprendendo sobre Ele, coisas que eu não sabia, coisas que eu não entendia. E naquele momento eu fui me encontrar ali, naquele encontro com Deus, foi algo maravilhoso, algo tremendo. E aí terminou o encontro e eu voltei para casa cheio de alegria, cheio de felicidade. E aí quando amanheceu a segunda-feira, acredite, eu chego na firma onde eu trabalhava e o que aconteceu? Eu ainda continuava falido.
Só que tem uma coisa, aqui dentro eu enriqueci. A diferença não é resolver tudo da nossa maneira, mas é aprender com Jesus aqui dentro a maneira certa de suportar, de confiar, de aprender e de nunca desfalecer, acreditando que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas é o mesmo que está pronto nesse momento para terminar essa obra. Louvado seja Deus por tudo que tem acontecido, porque através do entendimento espiritual, do discernimento espiritual, vem a segurança em nós, vem a alegria em nós. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê fruto, mas ainda assim eu me alegrarei, pois a nossa confiança está naquele que vive, está naquele que reina, e nós sabemos que na sua palavra ele diz que nunca existiu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigando o pão. Quando a provação for maior do que a sua capacidade, é uma oportunidade que você tem para começar a depender mais do Senhor na sua vida. Quando estamos fracos, é que somos fortes, porque a nossa confiança não está mais nas nossas mãos. O que resolve é a dependência e a paz que o mundo não pode nos dar. Louvado seja Deus por nossas vidas. Louvado seja Deus pela minha e pela sua vida. Lembre que quando mais difícil for, quanto maior for a provação, maior tem que ser a dependência do Mestre Jesus. Você lembra quando você ia para a escola e ainda era novo, ainda era pequena? Cada série existia um tipo de prova. E cada prova que era feita, ou ela nos levava a um próximo nível, ou ela nos fazia repetir o ano. Se eu depender e confiar nos ensinamentos de Deus para a minha vida, eu enfrentarei as provas, não com a minha capacidade, mas com a capacidade daquele que habita em mim. E quando essa prova vem, você passa de um nível para um nível maior. E aí você imagina que agora está tudo bem, mas só que as provas não acabaram. Porque toda prova que Deus libera sobre o seu povo é uma prova para que seu povo aprenda a depender dele. Nós ainda somos muito pequenos, ainda confiamos muito na nossa capacidade intelectual, emocional, espiritual. Mas assim como Paulo na Ásia fala aqui no livro de 2 Coríntios capítulo 1 versículo 8, que sobreveio sobre ele uma, de sobremaneira, uma, provação, foi agravado mais do que aquilo que ele podia suportar, de modo tal que ele até pensou: eu me desesperei da vida. Mas ali no versículo 9,
Ele diz assim: mas já em nós mesmos, nós tínhamos a sentença de que seríamos derrotados. Em mim, Paulo falou, em nós que estávamos ali, nós já estávamos pensando e acreditando, porque sentença é decisão. Dentro de Paulo, ele já estava decidido que vinha a morte para ele. Mas por que veio uma prova, sabe, acima daquilo que eu posso suportar? Como veio sobre ele aqui nessa passagem. Ele diz assim: para que não confiássemos mais somente em nós. Por que Deus permitiu? Por que Deus, sabe, veio sobre Paulo aquela prova que foi maior do que ele? Para que ele tirasse a confiança dele, mas colocasse em Deus, que é o Deus que ressuscita até mortos. Se nós morrermos numa situação de prova, de luta, talvez como essa, Deus pode até ressuscitar, se a nossa confiança estiver nele. Que Deus guarde a sua vida, guarde a sua casa, guarde o seu ministério. Que o Senhor seja sempre ainda o soberano. Que Ele seja o princípio e o fim. Que Ele também seja o vento, mas também a calmaria. Porque Ele é todas as coisas. E a nossa confiança não pode sair do nosso Senhor. Aleluia. Aí onde você está, coloque a sua mão no seu coração. Eu quero orar sobre a sua vida. Eu quero orar sobre a sua casa nesse momento. Um momento maravilhoso, um momento especial. Para que a confiança esteja sempre nele. Tira a confiança da tua sabedoria. Tira a tua confiança. Ele é a nossa segurança. Ele é a nossa fortaleza. Ele é a paz para os cansados. Ninguém é como nós. Receba a visitação de Deus quando eu estiver orando por você. Receba a visitação de Deus na sua casa. Receba hoje a paz que o mundo não pode dar. Pastor, mas está muito difícil. Meu filho está na droga. Meu esposo não tem um trabalho. O Senhor quer ensinar algo para você. Quem chega a Jesus encontra paz. Por mais que você esteja na cova dos leões. Sabe, um dia Pedro foi preso para ser entregue à morte. Ele teve um aprendizado muito grande quando ele estava no barco com Jesus e o vento soprou forte naquele dia. E ele teve medo, se desesperou com a onda, com o vento. E Jesus estava ali e trouxe paz para ele. Pedro aprendeu a lição. Pedro aprendeu naquele momento a confiar em Deus e não na sua própria força. E aí Pedro, quando estava preso no mártire, para ser morto, o que ele estava fazendo minutos antes de ser entregue à morte? Pedro estava dormindo, porque a confiança estava nele. Sabe, ele aprendeu quando Jesus conversou com ele e disse: Pedro, a minha oração é para que você não desfaleça. A minha oração é para que você não desista.
Não importa a peneira que a gente passa, não importa a prova que veio contra nós, não importa a luta que tem se levantado, a oração é: não para, porque quando você confia, você agrada o Pai, você mostra para Ele que você confia, que você vai usar os ensinamentos que você recebeu. Ele é invencível, Ele é inigualável. Sabe, Jesus olha para o seu povo e diz assim: como eu queria colocar todos vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha cuida dos pintinhos. Ele queria colocar todos nós debaixo das asas, sabe, as mãos protetoras, aquela que, sabe, o salmista diz: debaixo das tuas asas. Sabe, você já viu uma galinha quando ela é afrontada? Quando alguém quer tirar aquele filhotinho dela, ela vira um leão. Sabe, toda prova que se levantou contra nós, a segurança está no Senhor Jesus. Eu quero orar para que você tenha paz aí onde você está. Sabe, você que tem alguma enfermidade, receba também com fé a provisão de Deus sobre você. Pai, nós nos alegramos, finalizamos esse momento com muita alegria, Pai, porque encontramos segurança em Ti, Senhor. Tu foi a nossa provisão desde o início, Senhor, e até hoje. Louvado seja o Teu nome, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por ter cuidado de cada detalhe. Sabe, obrigado por estar cuidando da nossa vida, das igrejas em Porto Velho. Sabe, Pai, dá confiança para o Teu povo, porque a paz já está dentro de nós, que a gente possa confiar. Derrama fé sobre essa geração. Sabe, que a gente possa confiar ao ponto de ser jogado, Deus, na fornalha, e não perder a fé, não desfalecer. Porque confiar em Ti, Pai, é encontrar paz em Jesus Cristo. E entender que estamos seguros em Ti, protegidos no Pai, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Nós Te amamos. Receba a visitação do Espírito Santo sobre a sua casa. A porta aberta é você. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. E não esqueça, fortaleça seus irmãos. Sua palavra, sua boca é uma voz profética. Nós somos a voz do que clama, João Batista diz. O clamor é dele, mas quem fala é eu e você. Libere palavras proféticas, libere palavras de cura, mesmo que você não tenha a convicção, mas fale. Comece a falar, comece a declarar, porque Ele vive e reina. Deus abençoe vocês mais e mais. Em nome de Jesus. Amém. Até te encontrar.